Parte 1 Menos raízes. Da resistência à história da CBFDF, é um mergulho profundo nas tensões do século XVI, quando o litoral do Brasil se tornava palco de disputas entre mundos distintos. De um lado, os povos originários, tupinambás, tupiniquins, aimorés, temiminós, guaianás, que habitavam as margens férteis entre São Vicente e Cabo Frio. Do outro, os colonizadores portugueses, ávidos por expandir o domínio da coroa e consolidar o sistema de plantation baseado na cana-de-açúcar. Entre ambos, uma terceira força, os franceses da França Antártica, que buscavam estabelecer-se no Rio de Janeiro e enfraquecer o poder lusitano. A mandioca, raiz ancestral, cultivada e reverenciada pelos povos indígenas, tornava-se símbolo de sobrevivência e identidade. Era alimento, era cultura, era resistência. Já o açúcar, produto de exportação, representava riqueza e exploração. O choque entre esses dois mundos, o da mandioca e o da cana, não era apenas econômico, mas espiritual e político. No início da colonização portuguesa, a costa brasileira era marcada por aldeias interligadas por redes de parentesco e alianças. Os indígenas praticavam agricultura de coivara, cultivando mandioca, milho, feijão e batata doce. A mandioca, em especial, era a base da dieta. Transformada em farinha bejus e cauim, sustentava comunidades inteiras. Os portugueses, ao chegarem, perceberam a importância da raiz. Aprenderam com os povos locais a processá-la, evitando o veneno natural presente em algumas variedades, mas ao mesmo tempo introduziram a lógica da monocultura da cana-de-açúcar. O açúcar não era alimento para os indígenas, era mercadoria para o mercado europeu. Assim, a terra que antes produzia diversidade passou a ser disputada para engenhos e plantações. Entre 1554 e 1567, os povos indígenas do litoral paulista e fluminense se uniram em uma aliança inédita, a Confederação dos Tamoios. Liderados por caciques como Cunhambebe e Aimiberê, os tamoios buscaram resistir à escravização, às conversões forçadas e à destruição de seus modos de vida. A presença francesa fortaleceu essa resistência. Nicolas Durand de Villigenium, comandante da França Antártica, ofereceu armas, apoio militar e promessa de alianças. Para os indígenas, os franceses representavam uma alternativa ao domínio português. Para os portugueses, eram inimigos perigosos que ameaçavam a soberania da coroa. Nesse contexto, a mandioca tornou-se símbolo da autonomia indígena, enquanto o açúcar representava o avanço colonial. A Guerra do Açúcar não era apenas uma metáfora, era a luta entre o alimento da terra e a mercadoria da exploração. A mandioca carregava significados espirituais, era cultivada em roças comunitárias, ligada a rituais e mitos de origem. O processo de transformar a raiz em farinha envolvia trabalho coletivo, saberes transmitidos de geração em geração. Já a cana-de-açúcar exigia grandes extensões de terra, trabalho escravo e engenhos complexos. Representava a lógica da acumulação e da exportação. Para os portugueses, a cana era ouro branco. Para os indígenas, era a destruição de suas aldeias e roças. Assim, a guerra não se limitava a batalhas armadas. Era também uma guerra de símbolos: mandioca contra açúcar, comunidade contra lucro, sobrevivência contra exploração. Os confrontos começaram em São Vicente e se espalharam pelo litoral. Os tamoios atacavam engenhos, aldeamentos e fortalezas portuguesas. Os colonos respondiam com violência, apoiados por aliados indígenas como os temiminós de Araribóia, que se aproximaram dos portugueses. A guerra foi marcada por emboscadas, ataques noturnos e batalhas sangrentas. Cunhambebe, líder carismático, tornou-se figura lendária. Sua morte em 1555 não enfraqueceu a resistência. Aimiberê assumiu a liderança e manteve a luta. Enquanto isso, os franceses consolidavam sua presença na Baía de Guanabara. A França Antártica era vista pelos tamoios como aliada estratégica, mas os portugueses, liderados por Mendes Sá e depois por Estácio de Sá, organizaram campanhas militares para expulsar os invasores. A guerra se intensificava e, no fundo dela, a disputa pela terra e pelo alimento. Em meio às batalhas, a mandioca continuava a ser cultivada. Era o sustento dos guerreiros, a base da resistência. Sem ela,
não haveria luta. A farinha de mandioca era carregada em sacos, consumida em marchas e emboscadas. O açúcar, por sua vez, exigia engenhos e escravos. Era frágil diante da guerra. Bastava incendiar um engenho para destruir meses de trabalho. Os tamoios sabiam disso e atacavam sistematicamente as plantações e engenhos. Assim, a mandioca se tornava a arma silenciosa, garantia a sobrevivência dos indígenas. Parte 2, menos a Guerra do Açúcar. A guerra que se desenrolava no litoral do Brasil, entre 1556 e 1567, não era apenas um conflito armado, era também uma disputa de mundos, de símbolos e de alimentos. De um lado, a mandioca, raiz que sustentava os povos indígenas e representava sua autonomia. Do outro, a cana-de-açúcar, cultivada em engenhos coloniais e destinada ao mercado europeu. A Guerra do Açúcar era, portanto, a expressão de uma luta mais profunda, a sobrevivência contra a exploração. Os portugueses, ao consolidarem sua presença em São Vicente e depois no Rio de Janeiro, investiram na construção de engenhos. Cada engenho era uma fortaleza econômica, movida por trabalho escravo, primeiro indígena, depois africano. O açúcar produzido era embarcado para Lisboa, onde se tornava mercadoria valiosa. Mas para erguer engenhos era preciso terra, e a terra era indígena. As roças de mandioca, cultivadas em sistema comunitário, eram destruídas para dar lugar às plantações de cana. O choque era inevitável. Os tamoios, unidos em confederação, atacavam sistematicamente os engenhos. Sabiam que o açúcar era frágil. Bastava incendiar uma plantação ou destruir um engenho para causar enormes prejuízos. A mandioca, por sua vez, era resiliente, crescia em pequenas roças, espalhadas, difíceis de destruir completamente. Aimé, líder após a morte de Cunhambebe, organizava emboscadas e alianças. Os franceses forneciam armas e apoio. A guerra se tornava cada vez mais intensa. Os portugueses respondiam com violência. Mendes Sá, governador-geral, organizou campanhas militares para sufocar a resistência. Em 1560, atacou a França Antártica e destruiu o forte de Villegagnon. Mas os franceses e os tamoios continuaram a resistir. Em meio às batalhas, a mandioca era mais do que alimento. Era símbolo de identidade. Os guerreiros carregavam farinha em sacos, consumiam beijos antes das emboscadas, bebiam cauim em rituais de preparação. A mandioca era também arma cultural. Ao insistirem em cultivá-la, os indígenas afirmavam sua autonomia diante da monocultura da cana. Era como se cada raiz plantada fosse um ato de resistência contra o avanço colonial. Para os portugueses, o açúcar era riqueza, chamado de ouro branco. Era exportado em grandes quantidades para a Europa, mas sua produção dependia de escravização e destruição de terras indígenas. Assim, o açúcar se tornava símbolo da exploração. Cada engenho representava não apenas lucro, mas também violência contra os povos originários. A Guerra do Açúcar era, portanto, a luta contra esse sistema. Em 1565, Estácio do Sá, sobrinho de Mendes Sá, fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Era uma estratégia para consolidar o domínio português e expulsar os franceses. A cidade foi construída em meio à guerra, cercada por ataques tamoios. A fundação do Rio marcou um ponto decisivo. Os portugueses, com o apoio dos Temiminós de Araribóia, conseguiram estabelecer uma base sólida. A guerra, porém, continuava. Em 1567, Estácio de Sá morreu em combate, atingido por uma flecha envenenada. Sua morte simbolizou o custo da conquista, mas os portugueses, liderados por Mendes Sá, conseguiram finalmente expulsar os franceses e enfraquecer a Confederação dos Tamoios. Com a derrota dos franceses e a morte de líderes indígenas, a Confederação dos Tamoios foi desarticulada. Muitos foram mortos, outros escravizados, outros fugiram para o interior. A resistência, porém, não desapareceu. Continuou, em outras formas, em outros lugares. A mandioca permaneceu como símbolo de sobrevivência. Mesmo diante da expansão da cana, continuou a ser cultivada, transmitida, reverenciada. Era a raiz da terra, impossível de ser apagada. A Guerra do Açúcar deixou marcas profundas. Foi uma guerra de símbolos,
de alimentos, de mundos, a mandioca contra o açúcar, a comunidade contra a exploração, a sobrevivência contra o lucro. Hoje, lembrar dessa guerra é lembrar da resistência indígena, da importância da mandioca como alimento e símbolo, e da violência da colonização. É lembrar que a história do Brasil não é apenas a história dos engenhos, mas também a história das aldeias, das roças, das raízes, parte 3 menos ecos da terra, e da memória. A Confederação dos Tamoios havia sido derrotada militarmente. Em 1567, os franceses foram expulsos, os engenhos portugueses se consolidaram, e a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro se tornava o novo centro colonial. Mas a guerra não terminou ali. Ela continuava nos corpos, nas memórias, nas raízes. O litoral fluminense paulista guardava cicatrizes profundas, as aldeias destruídas, os campos queimados, os engenhos erguidos sobre antigas roças de mandioca. Cada pedaço de terra carregava a lembrança da luta. Os portugueses celebravam a vitória, mas sabiam que a resistência indígena não havia desaparecido. Muitos grupos se refugiaram no interior, mantendo vivas suas tradições. A mandioca continuava a ser cultivada, longe dos engenhos, como símbolo de sobrevivência. Mesmo diante da expansão da cana, a mandioca permaneceu. Era alimento cotidiano, presente nas mesas coloniais, nos quilombos, nas aldeias. Os portugueses aprenderam a depender dela, pois sem a farinha de mandioca não havia como sustentar expedições, tropas ou trabalhadores. Assim, a raiz que simbolizava a resistência indígena tornava-se também parte da cultura colonial, mas sua origem e significado permaneciam ligados à memória dos povos originários. Cada beiju, cada cauim, cada farinha era lembrança de uma história de luta. O açúcar, por sua vez, consolidava-se como mercadoria global. Os engenhos do Brasil tornaram-se fundamentais para o comércio atlântico. Navios carregados de açúcar partiam para Lisboa, de onde eram distribuídos para toda a Europa. Mas por trás dessa riqueza havia violência, escravização de indígenas, depois de africanos, destruição de terras, imposição de monocultura. O ouro branco era também sangue e dor. Os tamoios, mesmo derrotados, não desapareceram da memória. Seus líderes, como Cunhambebe e Aimberê, tornaram-se figuras lendárias. A Confederação foi lembrada como símbolo de resistência contra a colonização. Os cronistas portugueses registraram a guerra, mas muitas vezes a descreveram como rebelião ou traição. Para os indígenas, era luta pela sobrevivência. Essa diferença de narrativas revela o choque de mundos. A história oficial contra a memória ancestral. A mandioca não era apenas alimento, era parte de mitos de origem, ligada a histórias de deuses e espíritos. Para muitos povos, a raiz tinha caráter sagrado. Seu cultivo envolvia rituais, cânticos, celebrações. Assim, continuar a plantar mandioca após a guerra era também continuar a afirmar a espiritualidade indígena. Era manter viva a ligação com a terra, com os ancestrais como os deuses. Com o passar dos séculos, a guerra do açúcar foi sendo esquecida. Os livros de história colonial muitas vezes destacavam apenas os feitos portugueses, a fundação do Rio, a expulsão dos franceses, a vitória de Mendes Sá. Mas por trás desse silêncio, havia uma memória subterrânea, a resistência dos tamoios, a importância da mandioca, a violência da colonização. Recuperar essa memória é dar voz aos que foram silenciados. Hoje, a mandioca continua presente em todo o Brasil. Farinha, tapioca, beiju, tucupi. Cada prato é herança da resistência indígena. O açúcar também permanece, mas sua história está marcada pela exploração. Assim, a memória da guerra se manifesta nos alimentos. Comer mandioca é lembrar da terra da comunidade, da sobrevivência. Consumir açúcar é lembrar da colonização, da exportação, da violência. A Confederação dos Tamoios foi um dos maiores movimentos de resistência indígena do período colonial. Sua memória ecoa até hoje, lembrando que a história do Brasil não é apenas a história dos colonizadores, mas também a história dos povos originários. A mandioca, raiz da terra, continua a ser símbolo de identidade. O açúcar
mercadoria global, continua a ser símbolo de exploração. A Guerra do Açúcar permanece como metáfora da luta entre mundos. Parte 4. O legado invisível. A derrota da CBFE dos Tamoios, em 1567, não significou o fim da resistência indígena, mas marcou uma transição. A guerra aberta contra os portugueses e seus aliados havia terminado, mas a luta pela sobrevivência continuava em outras formas, na cultura, na memória, na terra e nos alimentos. A mandioca, raiz ancestral, permaneceu como base da alimentação no Brasil. Mesmo diante da expansão da cana-da-açúcar e da introdução de novos cultivos, a mandioca resistiu. Era cultivada em aldeias, quilombos, povoados e até nos engenhos, onde alimentava escravos e trabalhadores. Sua presença era silenciosa, mas poderosa. Enquanto o açúcar seguia para a Europa, a mandioca sustentava o cotidiano. Era o alimento da terra, da sobrevivência, da resistência. O açúcar consolidou-se como mercadoria central do comércio atlântico. Engenhos multiplicaram-se pelo litoral nordestino e o Brasil tornou-se um dos maiores produtores mundiais. Mas essa riqueza tinha um custo humano incalculável. A escravização de milhões de africanos, a destruição de comunidades indígenas, a imposição da monocultura. O ouro branco era símbolo de poder, mas também de violência. Cada grão de açúcar carregava a memória da dor. A Guerra do Açúcar e a Confederação dos Tamoios foram, durante séculos, pouco lembradas. A história oficial celebrava a fundação do Rio de Janeiro e a vitória portuguesa, mas silenciava a resistência indígena. Esse apagamento fazia parte da lógica colonial, valorizar o poder europeu e invisibilizar os povos originários. Mas a memória não desapareceu. Ela permaneceu nos cantos, nos rituais, nas histórias transmitidas oralmente. Para os povos indígenas, a terra era sagrada. A mandioca, cultivada em roças comunitárias, era parte dessa espiritualidade. Plantar, colher e transformar a raiz em alimento era também um ato ritual, uma ligação com os ancestrais. Assim, mesmo após a derrota militar, continuar a cultivar mandioca era afirmar a espiritualidade indígena, era manter viva a conexão com a terra e com os deuses. A mandioca tornou-se parte da cultura brasileira. Tapioca, beiju, farinha, tucupi, cada prato é herança da resistência indígena. O açúcar também se tornou parte da cultura, mas sua história está marcada pela exploração. Essa dualidade, mandioca como símbolo de sobrevivência, açúcar como símbolo de exploração, permanece até hoje. Os tamoios derrotados foram em grande parte assimilados, escravizados ou exterminados. Sua memória foi apagada dos livros, mas permanece como símbolo de resistência. Cunhambebe, Aimberê e outros líderes são lembrados como guerreiros que enfrentaram a colonização. A CBF foi uma das maiores alianças indígenas do período colonial. Sua derrota não apaga sua importância histórica. Hoje a mandioca continua presente em todo o país. É alimento cotidiano, símbolo de identidade. O açúcar também permanece, mas sua história é lembrada como parte da violência da colonização. A Guerra do Açúcar é metáfora que ainda ressoa. A luta entre mundos, entre alimentos, entre modos do vida. O legado invisível da Confederação dos Tamoios e da Guerra do Açúcar está presente na cultura, na memória e na terra. A mandioca, raiz ancestral, continua a ser símbolo de sobrevivência. O açúcar, mercadoria global, continua a ser símbolo de exploração. A história não terminou em 1567. Ela continua até hoje, nos pratos, nas memórias, nos símbolos. Parte 5 menos o silêncio e a eternidade. A Confederação dos Tamoios e a chamada Guerra do Açúcar não foram apenas episódios militares, foram símbolos de uma disputa maior. A luta entre mundos, entre alimentos, entre modos do vida. Depois de 1567, o litoral do Brasil parecia pacificado aos olhos dos colonizadores. Os franceses haviam sido expulsos, os tamoios derrotados, os engenhos fortalecidos, mas esse silêncio era apenas aparente. Nas aldeias escondidas, nos quilombos formados por fugitivos, nas memórias transmitidas oralmente, a resistência continuava. A mandioca
permanecia como raiz da sobrevivência. O açúcar, como mercadoria global, seguia seu caminho de exploração. A mandioca atravessou os séculos, tornou-se alimento cotidiano de milhões de brasileiros, presente em todas as regiões, em todas as classes sociais: tapioca no Nordeste, farinha na Amazônia, beiju no interior, tucupi no Pará. Cada prato é herança da resistência indígena. Assim, a mandioca é eternidade. É raiz que não se apaga, que resiste ao tempo, que guarda a memória da terra. O açúcar também atravessou os séculos. Consolidou-se como produto central da economia colonial, depois como parte da cultura global, mas sua história carrega o peso da escravidão, da monocultura, da violência. Cada grão de açúcar é lembrança de dor. Cada engenho é memória de exploração. Os tamoios, mesmo derrotados, permanecem como símbolo de resistência. Cunhambebe, Aimberê e outros líderes são lembrados como guerreiros que enfrentaram a colonização. Sua confederação foi uma das maiores alianças indígenas do período colonial. A memória dos tamoios é memória da luta, da coragem, da dignidade. No Brasil contemporâneo, a mandioca continua presente como alimento e símbolo. O açúcar também permanece, mas sua história é lembrada como parte da violência da colonização. A Guerra do Açúcar é metáfora que ainda ressoa. A luta entre mundos, entre alimentos, entre moldos do vida. A mandioca, raiz ancestral, é eternidade. O açúcar, mercadoria global, é exploração. Entre ambos está a história do Brasil, feita de resistência, dor e sobrevivência.